Olá, seja bem-vindo ao curso de Diversidade, Equidade e Inclusão na Gestão de Escritórios Jurídicos. Meu nome é Jaqueline, sou advogada e estrategista de negócios, atuo na área de compliance e direito antidiscriminatório há mais de 4 anos e eu trouxe esse curso aqui para vocês para que possamos observar e estudar como a diversidade é aplicada dentro do sistema jurídico, como podemos aplicar dentro da gestão dos escritórios. E não só dos escritórios físicos, mas pensarmos nos escritórios, nas partes jurídicas que constam dentro de empresas, que possamos analisar procedimentos onde envolvem a inclusão e a diversidade. Nesse curso, vamos poder abordar diversas facetas dessa diversidade, dessa equidade, dessa inclusão. E como fazer uma gestão melhor dentro dos escritórios jurídicos. O primeiro ponto que nós precisamos falar é o que é a diversidade, a equidade e a inclusão. Os conceitos que vamos precisar abordar. Muitas vezes se fala de diversidade, equidade e inclusão como se fosse a mesma coisa, como se fosse uma frase que ela precisaria ficar unida. Mas, na verdade, cada bloquinho ao seu conceito e sua própria aplicabilidade. Então, quando se fala em diversidade, nós falamos das variações, das diferenças, das características de cada indivíduo. E essas características podem ser a raça, o gênero, a idade, orientação sexual, condições de deficiência, diferenças socioeconômicas, diferenças de nacionalidade, diferenças de crenças religiosas, onde a diferença de cada indivíduo é a sua particularidade, onde aquela diversidade é plural na sociedade. Então, temos pessoas brancas, pessoas amarelas, pessoas indígenas, pessoas pretas, pessoas pardas, de gêneros, temos homens, mulheres, cis, transgêneros, idade, nós temos pessoas na melhor idade, os 50 mais, pessoas mais novas, na orientação sexuais, a pessoa LGBTQIAP+, condições de deficiências, assim, números, físicas, motoras, neurodivergentes, diferença socioeconômica, né? Qual nível você está? Você é classe A, classe B, classe C, classe D? Nacionalidade, é brasileiro, é estrangeiro? De qual país você é? Crenças religiosas, é de crenças de matriz africana, faz parte do Islã, são pessoas católicas, são pessoas evangélicas. E a gente pensa nessa diversidade e muitas vezes para você conseguir casar a diversidade com o que nós vamos abordar daqui para frente, essa diversidade, quais são os preconceitos que elas geram? E muitas vezes é um preconceito que está enraizado em nós e que muitas vezes acaba sendo externalizado em momentos que você vai parar e pensar, putz, aqui eu tive um ato de preconceito. Então, se a gente pensar em diversas características, por exemplo, a questão de raça, o racismo, ele está muito presente na sociedade, infelizmente. Nós falamos muito do racismo estrutural, né, que é uma coisa já estar enraizada na sociedade. O Brasil foi um dos últimos países a acabar com o sistema escravocrata e que foi uma deliberação econômica. Então, quando ocorreu o 13 de maio, nós devemos pensar que, como foi o dia 14 de maio? Como que essas pessoas estavam? Porque só libertou e essas pessoas foram morar aonde? Elas tinham trabalho? Elas tinham roupa? Elas tinham um calçado? Elas tinham uma educação? Elas sabiam o que era? E nós vamos pensar em sistema de raça, como, por exemplo, a grande legislação que era voltada para questões que sempre criminalizava as pessoas negras. Por exemplo, a lei da vadiagem, onde pessoas ficarem paradas já era ali um problema e era considerado crime. Nós vamos também pensar em pessoas negras que são subjugadas, inferiores. Nós temos também um grande número de pessoas encarceradas, são pessoas pretas. Então, a questão da raça, ela ainda é um ponto muito crucial na sociedade
E uma questão que nós precisamos pensar dessa diversidade, que vai ser um ponto que nós vamos abordar, mas já para deixar ali uma pulguinha, um spoiler, quando se fala em diversidade e inclusão, mas um sistema que é real, não é um sistema de diversidade para inglês ver, a gente não pode colocar uma pessoa negra e colocar ela em qualquer lugar. Eu vou colocar ela aqui atrás de uma mesa, mas eu tenho uma pessoa negra. Mas o que ela está fazendo? O que você está dando de oportunidade, de crescimento? Não é só colocar e esquecer. Então, esse é um ponto que a gente precisa pensar. Questões de gênero, muitas empresas não contratam pessoas trans, não tem políticas de contratação, não tem políticas, né, de aproveitamento de mulheres para cargos de liderança. Muitas empresas demitem as mulheres após o afastamento pela maternidade. Então, você pensa que mulheres, após terem filhos, são subjugadas, que não são mais competentes. Elas eram até o momento da gestação. E nós vamos, além disso, nós pensamos já no processo admissional, na qual é perguntado para aquela mulher: você pretende engravidar? Se você engravidar, quem vai cuidar dos seus filhos? Se a mulher já tem filhos, quem cuida dos seus filhos? Quem busca na escola? Isso são perguntas que muitas vezes para o recrutador seja inocente, mas é perguntado isso para um homem? Fica aí o questionamento. Relativo à orientação sexual, né, nós precisamos pensar nas pessoas LGBTQIAP+, e como essas pessoas são inseridas na sociedade dentro dos ambientes. Elas são inseridas como pessoas capazes ou elas é levada como um tom de chacota, um tom engraçado, que acaba sendo humilhante? Nós precisamos saber como que essas pessoas estão sendo levadas, né? Em que momento que elas estão sendo inseridas na sociedade? Aqui, quando eu coloco condições de deficiência, neurodivergente, deficiência física, deficiência visual, então a gente vai pensando em diversos tipos de deficiência. E muitas das empresas contratam pessoas com deficiências leves e se esquece de diversas outras deficiências que podem ocorrer e que não torna a pessoa diferente. Ela ali tem uma diferença física, que ela precisa de uma inclusão e uma acessibilidade, onde nós vamos comentar sobre, mas que ela consegue trabalhar normalmente. A diferença socioeconômica, né? E é o avaliar, muitas vezes não discriminar uma pessoa num processo de contratação, num processo de entrevista, porque talvez ela more numa comunidade, ela more num sistema mais longe. Então, respeitar essa sociedade econômica diferenciada. E quando você coloca isso, você coloca inclusive visões diferentes dentro do mesmo departamento. Então, quando tem essa diferença, as oscilações econômicas, a gente vai ter um escritório inteiro de diversidade, que é todo mundo formado por uma faculdade excelente, faculdade A, top de linha, então vai ter esse padrão de pensamento. E as pessoas que talvez fez uma faculdade que dava para pagar na época, pessoas que moram em comunidades, pessoas que moram em regiões afastadas e periféricas. Então, a gente precisa pensar nessas pessoas também. E que ainda é um grande ponto de discriminação. Nacionalidade. Esse é um ponto extremamente delicado, tá? Por que eu falo que é delicado? Porque são determinadas nacionalidades que sofrem preconceito. Ninguém vai ver discriminando um americano, um inglês, um italiano, mas você vai ver discriminando um boliviano, um venezuelano, um africano, uma pessoa de países árabes. Então, são determinadas nacionalidades que irão sofrer o preconceito. Não vão ser todas. Se você tiver uma pessoa de um continente africano e uma pessoa de um continente europeu concorrendo talvez a mesma vaga, a predileção vai ser do continente europeu, não do continente africano. Tá? Quando a gente passa para crenças religiosas, também partimos de determinadas crenças que sofrem preconceito. Crenças de matriz africana, crenças islâmicas, essas sofrem um preconceito.
um preconceito de associar a coisas ruins aquela crença, né? Então, muitas vezes se colocam crenças africanas como coisas ruins, coisas demoníacas, e na verdade não é. São histórias lindas que contam muito da Mãe África, né? Passando ali pela religião islâmica, a questão do Alá, do Alcorão, também são crenças que muitas vezes a própria mídia influencia que sejam religiões que é ligadas ao terrorismo, religiões que é ligadas à crueldade. E talvez não. E muitas vezes ligar a religião a guerras. E na verdade, não é assim. Então, quando nós vamos falar de diversidade, nós precisamos lembrar desses pontos. Para eu falar de diversidade, dessas características que incluem, vamos lembrar quais são os impactos desses na sociedade. Qual é a dinâmica coletiva de uma organização, de uma sociedade. E como vamos falar de uma organização plural, nós temos que lembrar exatamente dessas características. A equidade é oferecer oportunidade igual para todos, levando em conta as suas diferenças, garantindo que todo mundo tenha a mesma condição de alcançar o sucesso. Ou seja, eu tenho uma regra, eu preciso adaptar essa regra para garantir que todos eles sejam atingidos de maneira justa e igualitária. Então, a equidade é proporcionar um tratamento diferenciado para assegurar aquela igualdade de oportunidade. E não é vantagens ou um obstáculo, como que as pessoas veem. Na verdade, é ações para corrigir desigualdades. Então, a cota, por exemplo, ela é um ponto de equidade. Por quê? A cota, ela não é um favorecimento, mas ela é um ponto de partida para reestruturar um padrão após a escravidão de pessoas que não tiveram acesso à educação. E como trazer essa equidade para dentro dos escritórios jurídicos? Trazendo, por exemplo, vagas que sejam voltadas para essas pessoas diversas. E não é só criar uma vaga lá e pegar a primeira pessoa. Na verdade, você precisa trazer um comitê para fazer essa entrevista. Que você possa entender essa diversidade e o que aquela pessoa vai precisar para se manter dentro do ambiente. É o convidar, é o fazer, por favor, sente na mesa. Qual vantagem você pode trazer para essa pessoa para que ela possa ter um ponto de partida? Então, são processos que podem favorecer esses grupos minoritários, campanhas publicitárias que podem trazer uma diversidade de corpos e culturas. É você o trazer mais, é você envolver mais. Então, a diversidade que ela é, a pluralidade, a equidade, ela reconhece essa diversidade e traz um tratamento diferenciado para assegurar a igualdade dessa diversidade. É trazer oportunidade e condição para que todos possam estar no mesmo ambiente. Já a inclusão é a necessidade de assegurar a participação plena e igualitária de todas as pessoas, incluindo habilidades e limitações em todos os aspectos. Então, a inclusão, eu falo que ela passa de mera tolerância. Não tolerar. Ela tem que criar um ambiente acolhedor e receptivo. Todas as pessoas vão ser bem-vindas, independente das suas características, independente da sua identidade. Então, a empresa, quando ela fala que ela é inclusiva, ela tem que pensar nesse ponto. Qual que é o ponto que eu vejo aqui? Então, assim, eu tenho diversidade, mas eu estou fazendo um processo de equidade? Eu estou trazendo essa pessoa para perto? Eu estou fazendo uma promoção de cultura baseada? Eu estou treinando essas pessoas para saberem receber essas pessoas, recepcionar essas pessoas. Então, assim, cada indivíduo, cada pessoa, ela tem valores a serem respeitados e diferenças. Então, é muito mais do que você colocar uma rampa de acessibilidade. Mas nessa rampa de acessibilidade que leva ao departamento jurídico, por exemplo, ela se sente valorizada ou ela é jogada num canto?
ela é respeitada, ela é colocada efetivamente como parte integrante de um ambiente organizacional ou social, ela é convidada para o happy hour da empresa para almoçar, ela é levada para reuniões, a empresa toda tem um processo de inclusão, a empresa ela traz mecanismos para que ocorra essa inclusão. Essa inclusão ela é feita de forma completa ou ela é parcial? Ela trata aquela pessoa como uma forma de eu quero essa pessoa dentro da minha equipe, eu quero essa pessoa dentro do meu time. E muitas vezes é colocado pessoas negras para falar só de pauta racial, pessoas com deficiência para falar só da pauta PCD. Na verdade, essas pessoas elas são riquíssimas em diversos conhecimentos. Ela é especialista, então ela é advogada, ela é advogada tributária, ela é penalista, ela é civilista. Mas é convidada ela para falar sobre esse tema ou é só lembrado que ela tem quando a empresa precisa fazer uma campanha? Então a gente precisa pensar muito nesses aspectos de eu preciso criar um ambiente acolhedor e receptivo. Eu tenho pessoas diversas. Aí a gente passa por ponto, eu não tenho pessoas diversas na minha equipe. A minha equipe é considerada a padrão. A minha equipe não tem nenhum problema, nenhum ponto de diversidade, o que é um problema. Como que eu vou fazer isso? Não é só criar um processo seletivo voltado para esse ponto. É diverso. Mas você parou para pensar como que essa pessoa vai ser recepcionada? Ela vai ser colocada integrada ali? Ou você só quer uma diversidade e você vai colocar a pessoa ali? Então, quando você vai se pensar que eu preciso de uma estrutura diversa, uma estrutura com inclusão, você precisa treinar e comunicar os seus outros colaboradores, seus outros advogados e estagiários. Eles precisam saber recepcionar essa pessoa, eles precisam saber incluir. Não é tolerar, eu tolero essa pessoa aqui. Não, ela precisa fazer parte do ambiente. Eles precisam ser valorizados, respeitados, ser uma parte integrante. Então, nós passamos por muitos viés até chegar a um ponto de falar: isso aqui é uma sociedade inclusiva, isso aqui é uma organização inclusiva. Então, campanhas precisam ser feitas sobre diversidade, equidade e inclusão. Trazer pessoas inclusivamente diversas, pessoas negras, pessoas com variações socioeconômicas, PCD, mulheres trans. Então, você trazer toda uma variedade para que essa inclusão aconteça. Ter essa plena e igualitária participação de todos. Então, quando a gente pensa em diversidade, você tem que pensar. Diversidade é a característica de todas as pessoas. A equidade é eu modificar algumas regras para que eu possa trazer essas pessoas. A inclusão é trazer essas pessoas e que elas fiquem aqui. Elas não podem ir murchando. Você precisa devolver essa pessoa para a sociedade da mesma forma que ela veio. Ela não veio empolgada, que ela ia começar a trabalhar, ter uma oportunidade. Devolva isso para a sociedade. Devolva essa pessoa alegre, feliz. Não devolva ela triste, chateada, deixada de lado. Então, quando você vai pensar nesses processos de igualdade, de equidade, de inclusão, você precisa pensar também, infelizmente, quais os preconceitos que ela pode ocorrer. Quais os preconceitos que ela pode sofrer. E não só pelos colaboradores da sua equipe, do jurídico, mas os colaboradores da empresa no geral, prestadores de serviços. E você, dentro do ambiente jurídico, você precisa trazer essas pessoas. E um ponto, né, trazendo principalmente para o jurídico procure também profissionais que talvez não sejam daquela elite de faculdade, mas pessoas que tiveram uma faculdade A, B, C, D, mas que elas tiveram uma oportunidade de estudo. É trazer ela para perto. E não dar uma diferenciação. Eu estou trazendo aquela pessoa de uma faculdade um pouco mais básica, eu vou trazer o salário dela um pouco mais baixo também, por essa questão. E não pode. Você precisa trazer essa pessoa e fazer ela permanecer. Então, esse primeiro bloco a gente conclui
com os conceitos, que vocês pensem nesses pontos. Observem hoje o escritório de vocês, o ponto de vocês. E trazer a diversidade, equidade e inclusão também é dentro da aplicação dos próprios clientes. Quem você está atendendo? Você consegue chegar naquele cliente diverso? Talvez é um ponto a se pensar.